6. Irmãos, abram a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo de número 6, verso 37 e até o verso 40. Diz assim a palavra do Senhor. Irmãos, vamos ler o 35 também. Sobe um pouquinho aí, vamos pegar do 35 adiante, que diz assim, ó. Diante disso, Jesus ministrou-lhes: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim jamais terá fome, e aquele que crê em mim jamais terá sede. Versículo 36. Todavia, como eu vos disse, embora me tenhais visto, ainda não credes. Todo aquele que o Pai me der, esse virá a mim, e o que vem a mim, de maneira alguma o excluirei. Pois eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade do Pai, o qual me enviou. Que eu não perca nenhum de todos os que ele me deu, mas que eu os ressuscite no último dia, para fechar o versículo 40. De fato, esta é a vontade daquele que me enviou, que todo aquele que vir o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pode se assentar. Aleluia. Espírito Santo, fica à vontade, continue, Senhor, operando. Senhor, tira os tapões dos olhos, dos ouvidos, para que nós possamos ouvir e entender a Tua palavra. Que o nosso eu, nosso ego diminua e que o Senhor cresça em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Irmãos, é de muita alegria, né? Chegarmos até aqui mais uma noite de domingo de Santa Ceia. Irmãos, já tivemos várias aqui e nunca uma foi idêntica à outra, sempre diferente. Porque Deus, Ele nos dá a oportunidade de viver um dia exclusivo após o outro. E sabendo bem nós que poderíamos não ter chegado aqui, né? Mas o Senhor nos deu força, nos deu graça e saúde. Nós estamos aqui mais uma vez para celebrar a Santa Ceia do Senhor. Então é motivo de muita alegria, é motivo de glorificar, é motivo de estar alegre, de cantar, de dar glória, aleluia, porque nós estamos celebrando aquele que vive e reina para todos sempre, amém? Irmãos, mediante a palavra que foi lida aqui, se você for voltar um pouco no contexto aqui desse capítulo, você vai ver que Jesus, ele fará um grande milagre. Jesus, ele estava pregando para uma multidão de pessoas. E naquela multidão de pessoas, depois de muito tempo de pregação, aquelas multidões estavam com fome. Então Jesus, ele faz o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. Apenas com 5 pães e 2 peixes, Jesus, ele faz um milagre e alimenta multidões. E interessante que muitos que eles estavam à procura do milagre e assim eles foram satisfeitos. Porque através daquele milagre que Jesus fez, encheu a barriga de muitos, não é verdade? Mas muitos ali, irmãos, estavam além do alimento físico, estavam à procura do alimento espiritual. Eu creio nessa noite, irmãos, que todos aqui estão à procura do alimento espiritual. Irmãos, se por acaso nos atrevermos de sairmos de casa e já pensarmos, irmãos, eu vou lá ser abençoado, Deus vai abrir as portas para mim, e Deus vai me curar, Deus vai me dar um emprego, Deus vai... Irmãos, tudo bem, está na bênção do nosso Deus, tudo isso Ele pode e irá fazer. Mas, irmãos, que queime em nome de Jesus os nossos corações, para quando a gente sair dos nossos lares e pensar, hoje eu vou dar aquele melhor glória, hoje eu vou glorificar e vou agradecer ao Senhor porque Ele me trouxe até aqui. Um dia desses aí, acho que foi até a diaconisa auxiliadora que postou lá no grupo da igreja, falando assim, postou uma imagem que falava dessa forma: a gente veio ao mundo sem nada. Após chegarmos ao mundo sem nada, nós corremos atrás de tudo. Após de corrermos atrás de tudo, a gente morre, e morre sem levar nada. Então, no mesmo estado que chegamos,
em relação a bens materiais, sem nada, sem roupa, nu, com fome, a gente vai voltar sem nada. Então, irmãos, graças ao Senhor que nos trouxe até aqui, marcas da vida acontecem realmente. Nós vivemos muitas dificuldades, estamos para viver muitas dificuldades enquanto nós estivermos aqui. Mas aquele que vive e reina tem guardado a cada um de nós para estarmos aqui. E vai chegar um dia, irmãos, eu vou falar isso aqui, que não haverá mais isso. Então descanse, aproveite, porque Jesus ele tem te sustentado até aqui. Então, ali, naquele monte, naquelas pregações de Jesus, tinham pessoas que estavam sendo alimentadas fisicamente, que estavam se saciando. Mas tem pessoas ali que também se alimentaram fisicamente, mas estavam insaciáveis do espiritual. Queria mais de Jesus. Sabe quando a gente aceita Jesus, que a gente fica louco, querendo mais, a gente vai no monte, a gente consagra e jejua e fala de Jesus pro amigo, fala de Jesus pro patrão, fala de Jesus pro funcionário, fala de Jesus para todo mundo, se bobear, fala de Jesus até pro cachorrinho. Tão empolgado que a gente fica, irmãos. E era assim, aqueles ali estavam com fome, sede da palavra, do maná espiritual, do alimento espiritual. Então o que eles fizeram? Foram atrás de Jesus. Jesus ele se retira e aqueles foram procurar Jesus, mas não encontraram no mesmo dia. E no outro dia eles encontraram com Jesus. E é onde que Jesus ele vai falar e revelar que ele é o pão da vida. Jesus é o pão da vida. Interessante, irmãos, que se a gente for voltar, Jesus ele afirma que ele é o pão da vida. Se a gente for voltar no passado, na época ali em que o povo sai da escravidão do Egito e vai para o deserto, eles passam dificuldade de alimento físico e começam a murmurar. Então Deus ele traz o maná que desceu do céu para que eles se alimentassem fisicamente, para que eles se fortalecessem. E Jesus vira e fala, já no nosso tempo, no tempo da igreja, que ele é o pão da vida. Aquele pão ali, irmãos, era só o início do que estava por vir. O milagre, imagina só, irmãos, o maná descer do céu. Imagina, você com fome, com dificuldade, e o maná descer do céu. Imagine para hoje, poucos vão passar, hoje, graças a Deus, pelo menos no nosso Brasil, poucos passam dificuldade de alimento, mas a dificuldade nossa duplicou em questão de ansiedade, preocupações e afazeres. Mas o Senhor ele está para trazer o maná, porque ele é o pão vivo do céu. Imagina, irmãos, você está com uma preocupação, um negócio que está te estressando, aquela coisa que você não consegue tirar da cabeça, o Senhor dá aquele alívio. Ele é o pão vivo que desceu do céu. Então, irmãos, ali já era, eu creio que já era Deus profetizando o início do milagre. Ali, quando desce o maná do céu, já era o próprio Deus profetizando, mostrando que Jesus ele viria, que ele seria o pão que saciaria toda a nossa fome. Mas nós só vamos ser saciados plenamente através da nossa fé em Jesus Cristo. Então, aqueles irmãos ali procuraram Jesus, buscaram a Jesus. E nesse texto que a gente leu aqui, eu aprendi 3 coisas com o pão vivo que desceu do céu. Primeiro, Jesus, ele operava milagres para a glória de Deus. Primeiro ensinamento que eu tive aqui, olha, você vê no versículo 37 até o 38, quando ele fala, todo aquele que o Pai me der, esse virá a mim, e o que vem a mim, de maneira alguma excluirei. Pois eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Então Jesus, ele fazia os milagres para a glória de Deus. Se Jesus fosse libertar, expulsar um demônio, ressuscitar um morto, era para a glória de Deus. Tudo que Jesus fazia é para a glória de Deus. Nós, irmãos, como igreja do Senhor, nós somos discípulos de Jesus. Estou certo ou estou errado? Somos discípulos, né? Então, irmãos, tudo que eu fizer, tudo que você fizer, tem que ser conscientemente para a glória de Deus. Ou pelo menos tentamos. E como você pode me perguntar, presbítero, mas como que eu vou saber se eu estou fazendo para a glória de Deus? Irmãos, olhem para dentro de si mesmo. Como que estamos nos comportando diante dos vizinhos? Como estamos nos comportando na faculdade, no colégio, no trabalho? Dentro de casa, com a família? Tudo tem sido para a glória de Deus. Porque Jesus, tudo que Jesus fazia era para a glória de Deus.
Então isso é um grande ensinamento, irmãos. Tudo que você for fazer, até de você for a hora de educar o seu filho, realmente você está educando para a glória de Deus? Lá no seu trabalho, tudo que você está fazendo é para a glória de Deus? Irmãos, existem pessoas, eu mexo com obra, né? O Fabiano também mexe com obra, isso acontece demais, irmãos. A gente mexe com pintura e construção civil. Irmãos, se você pegar um pintor para trabalhar contigo, na empreitada, irmãos, o homem, ó. Mas se você der uma diária, irmãos, o ritmo cai. E se você não estiver perto, irmãos, o WhatsApp, o Instagram vai comer solto. Irmãos, será que estamos fazendo para a glória de Deus? Se Deus está nos abrindo a porta, se está tendo uma pessoa que está tendo condição de pagar o fulano de tal a diária para ele receber o seu salário, e aquilo é feito intencionalmente para reduzir mesmo, puxar o freio de mão, tudo bem, eu entendo que na produção você vai fazer mais, porque você tem uma visão que quanto mais você faz, mais você ganha. Mas só porque está na diária tem que puxar o freio de mão e quase parando, né? Eu acredito que aí já não está sendo para a glória de Deus. Então tudo, irmãos, que você for fazer, faça para a glória de Deus. Antes de murmurar do emprego, de um negócio que não está dando certo, pense, peraí, essas portas foram abertas para a glória de Deus? Tudo que eu estou fazendo é para a glória de Deus? Porque Jesus, tudo que ele fazia era para a glória de Deus. Será que estamos cantando, estamos pregando para a glória de Deus? Então tudo isso, irmãos, precisa ser analisado. E a segunda coisa que eu aprendi no versículo 39 é que Jesus, ele afirma que ele não perde uma vida sequer que é entregue a ele. Todo ser humano que se chegar diante de Deus com humildade, arrependimento de corpo e alma, irmãos, Jesus, ele não perde a batalha. O diabo já perdeu a batalha, irmãos. O diabo só tem alguma vitória se a gente permitir. Se nós continuarmos firmes caminhando, a vitória é certa. Olha, você vê o versículo 39, o que Jesus fala. E esta é a vontade do Pai, o qual me enviou, que eu não perca nenhum de todos os que ele me deu, mas que eu os ressuscite no último dia. Então Jesus, ele não perde a batalha. Quando a gente vê alguém que estava com Jesus, era Jesus para cá, Jesus para lá, e depois se afastou, irmãos, não é Jesus que perdeu a batalha para o diabo, não. A verdade é que nós que fraquejamos, nós que demos passos para trás, de vez continuarmos firmes, nós continuarmos firmes, se a batalha foi vencida pelo diabo é porque retrocedemos, demos passos para trás. Então Jesus, ele não perde nem uma vida sequer. Se nós aceitamos Jesus, continuamos firmes, continuamos colados com Jesus, continuamos com a fé fixada nele, a batalha, a vitória é certa. E terceiro, que eu aprendi nessa leitura é que Jesus é a garantia da nossa ressurreição. Olha o que fala no versículo 40. De fato, essa é a vontade daquele que me enviou. Jesus falando do Pai que o enviou. Que todo aquele que vir o Filho e nele crer, tenha a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Então Jesus, ele é a garantia da eternidade, irmãos. Ele é a garantia da ressurreição dos mortos. Irmãos, para deixarmos bem claro, quando Jesus ele disse que ele iria voltar, irmãos, Paulo ele fala bem claramente em uma das suas cartas que Jesus ele viria nos céus e todo olho verá, e aí, os mortos que morreram em Cristo ressuscitariam. Depois a igreja, os que estão vivos, serão arrebatados, tirados com força da terra. Mas os mortos que morreram em Cristo ressuscitariam. Irmãos, glorificado seja o Senhor, que nós possamos ser agraciados, né, de sermos e vermos Jesus na nossa geração voltar e a gente ser arrebatado. Mas se não, irmãos, quando cada um de nós partirmos e estivermos em descanso, na volta de Jesus, seremos ressuscitados dos mortos para a eternidade, irmãos.
para a eternidade. Mas Jesus é a única garantia disso. Não é Maomé, não é Buda, não é, eu nem sei falar tantos que tem por aí, é Jesus, é a garantia da nossa ressurreição e da eternidade com o Pai. Então, irmãos, o nosso coração, a nossa alma tem que estar fixa, tem que estar colada com Jesus para que nós possamos continuar firmes. Jesus diz, a palavra de Deus fala em Apocalipse, que todo esse sofrimento que nós temos aqui na Terra, nós estamos vendo aí o nosso Brasil indo de mal a pior, irmãos. O mundo indo de mal a pior, guerras, terremotos, tudo que você imaginar está acontecendo conforme a Bíblia falava e fala. Você está vendo o nosso Brasil indo de mal a pior, a economia indo despencando abaixo. As coisas estão indo de mal a pior, irmãos. Lá não vai ter isso. Nós não vamos depender de economia. Nós não vamos depender desse corpo físico, em que cada tempo que passa o negócio vai ficando mais difícil. Irmãos, eu estou com 38 anos. Coisas que eu fazia com 20. Meu Deus do céu, agora está uma dificuldade. Né, Fabiano? O negócio agora está mais difícil, irmãos. Por isso que eu ficava pensando, mas meu Deus do céu, por que esses caras, esses jogadores de futebol, os caras param com 38 anos, 36, esses caras é corpo mole demais. Eu com 20 e poucos anos jogando bola pra lá e pra cá. Irmãos, eu vou falar com você, para um cara jogar bola com 38 anos, só se for aquele futebolzinho bem devagarzinho. Se for jogar em intensidade, não aguenta, irmãos, não adianta, não aguenta. E o jogador profissional joga em alta intensidade, então não adianta. Então nosso corpo físico, irmãos, ele vai deteriorando, vai ficando mais difícil, o joelho já não aguenta mais, a coluna não aguenta, e o negócio vai ficando mais estreito. Mas o corpo que o Senhor nos concederá, irmãos, não terá isso. É um corpo para a eternidade. Um corpo onde não haverá mais morte, não haverá doenças, não haverá mais choros, não haverá mais decepções. Sabe quando a gente decepciona com o filho, com o esposo, com o amigo, com os pais, com avós, com o que seja? Não haverá mais isso, irmãos. Porque a palavra de Deus fala que todas essas coisas são passadas e tudo se fez novo. E tudo se fez novo através do pão da vida que é Jesus. Outra coisa que mostra que Jesus, voltando aqui ao início, que Jesus é o pão da vida, nós vamos fazer isso daqui a pouco na Santa Ceia, já estou encerrando para a gente cear. Jesus, na última ceia dele ali, antes da Páscoa, o que ele faz? Ele pega o pão, ele junto com os irmãos, ele levanta o pão e dá graça e diz: esse é o meu corpo que é dado por vós, tomai e comei todas as vezes em memória de mim. Esse é o meu corpo que é dado por vós. Jesus é o pão da vida. Vocês lembram que eu falei com vocês do maná que desceu do céu para o alimento? Irmãos, Jesus, ele entregou o seu corpo na cruz do Calvário por mim e por você, para saciar, para nos libertar do pecado, saciar a fome que talvez os grandes homens da fé não foram saciados. Homens como Abraão, Moisés, Davi, homens que bradaram nessa terra, não tiveram essa saciedade que eu e você tivemos, irmão. Pode dar glória mesmo, pode glorificar, porque eles esperaram o Messias e eles não foram agraciados, mas eu e você temos a oportunidade de vivenciar diariamente o pão da vida, que é Jesus. O alimento que faltava para completar está diante de mim e de você. Ele disse: eu sou o pão da vida. Irmãos, quando a gente está com fome, né, aquele desespero, eu tenho treinado isso, né, no meu dia a dia. Eu ficava muito estressado, muito nervoso, eu tinha pouca paciência de conversar quando eu estava com fome. E hoje eu treinei isso, melhorei. Não estou 100% não, mas melhorei bastante. Mas era difícil de eu abrir a boca para conversar. Mas, irmãos, não tem coisa melhor não, que quando você está com aquela fome, aquele desespero, você alimenta assim, né, irmão? Você sacia, você se alimenta, você fica tranquilo, você revigora as suas forças. Não é diferente com Jesus, irmãos. Às vezes nós estamos desesperados, preocupados, ansiosos, mas se a gente revigorar as forças com Jesus, tudo isso vai nos fortalecer para enfrentar as dificuldades da vida. As dificuldades não vai sumir não, irmãos. As doenças sempre vêm, pessoas sempre nos magoam, financeiro às vezes fica difícil mesmo, relacionamento fica complicado, mas irmãos, se a gente for alimentado por Jesus, que é o pão da vida, nós vamos suportar tudo isso.
nós iremos suportar tudo isso.